Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal DMS. E bom, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema super interessante que é o VSM. O que é o VSM? O valor sexual de mercado. Todos nós temos. A mulher tem o seu valor sexual de mercado, assim como o homem também tem o seu valor sexual de mercado. E bom, neste jogo da sedução e no jogo do poder, é importante o homem perceber que ele tem que aumentar o seu valor sexual de mercado, porque senão ele vai estar abaixo da régua que o pessoal, a sociedade, usa para medir o quão uma mulher é atraente ou o quão um homem é atraente e poderoso. E nós como homens, nós devemos focar em aumentar o nosso valor sexual de mercado. Ok, como aumentar este valor sexual de mercado? Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês de uma forma um bocado mais detalhada sobre o que é o valor sexual de mercado e vou ajudar-vos a diferenciar também o valor sexual do mercado do homem e da mulher. Bom, o que acontece? O que é o valor sexual de mercado? O valor sexual de mercado é a régua que a sociedade ou as pessoas usam para medir o quão um homem é atraente, o quão um homem é poderoso, ou o quão uma mulher é atraente, o quão uma mulher é poderosa, ou o quão uma mulher se destaca, tudo mais. E bom, como é que as pessoas usam o valor sexual de mercado para medir? Ou como é que esta régua, na verdade, funciona? A régua funciona no seguinte quesito. Bom, será que tu és atraente? Cuidas do teu corpo, que tipo de roupa tu vestes, o teu capital social, com quem tu conversas, quem são os teus amigos, o que tu fazes, quanto tu recebes, o quanto tu trabalhas, e isso serve tanto para as mulheres e tanto para os homens. Então, tu como homem deves focar em aumentar o teu valor sexual de mercado, a régua de como tu és percebido na sociedade. Bom, foca em poder, foca em status, foca em abundância, foca em ser um homem atraente, trabalhe em todas as áreas da tua vida. Eu ensino neste canal também a como trabalhar os 7 capitais do homem de alto valor. E bom, que são eles? Capital intelectual, capital social, capital financeiro, capital erótico, capital espiritual e capital emocional. Bom, faltou um, que é o capital físico. Se o homem trabalhar todos esses 7 capitais, ele estará a trabalhar no seu próprio desenvolvimento e ele vai se destacar da maioria que negligencia alguns capitais. Bom, por quê? Porque já vimos que muitos homens trabalham o físico, mas esquecem o mental, esquecem a capacidade intelectual deles. Ou alguns trabalham o capital intelectual, mas esquecem o físico, ou o financeiro, etc. E bom, se tu queres ganhar neste jogo do poder, ou no jogo da sedução, o jogo que os homens mais poderosos jogam, aqueles que talvez vocês consideram os top 1%. Vocês devem trabalhar todas essas áreas da vida. E bom, o que eu vou dizer para vocês agora é como aumentar o vosso VSM e também como diferenciar o VSM da mulher e também do homem. Bom, vamos falar sobre como o valor sexual do mercado da mulher funciona diferente do homem. O valor sexual do mercado da mulher, ele começa muito cedo. Ele atinge o pico muito mais cedo do que o valor sexual do mercado do homem. Por quê? Porque geralmente a mulher, ela quando nasce, ela nasce numa certa idade, aos 12 anos, 13 anos, ela já começa a entrar na puberdade, já começa a sair uns peitinhos, aos 15 ela já começa a tomar um bom banho, já fica mais bonita, mais elegante, aos 17 já começa a ser apreciada e geralmente quando ela começa a ser apreciada por homens um bocado mais velhos, talvez homens que já estão estáveis financeiramente, já têm um carro, homens que já estão organizados e geralmente essas mulheres muitas das vezes não olham para um homem da mesma idade. Vamos supor, se tu tens 20 anos e encontras uma mulher de 20 anos, ela pode não estar interessada em ti, ok? Tendo em conta a maioria esmagadora dos homens aos 20 anos não está organizado. E se tu fores encontrar um homem ou uma mulher já muito bonita aos 20 anos, já com o seu pico de valor sexual de mercado em alta ou já aumentar o pico de valor sexual de mercado em alta, esta mulher geralmente não vai pegar com um homem que, bom, nem tem um shape, este homem nem está estável financeiramente, esse homem não cuida como deve ser de si. Se esse homem não consegue cuidar de si, como ele vai cuidar da mulher? E geralmente as mulheres começam já a pegar com homens mais velhos, começam a procurar homens que talvez se destacam, homens que já estão mais organizados, que esses homens já aumentaram o seu valor sexual de mercado. E bom, o pico do valor sexual do mercado da mulher é aos 25 ou aos 27
anos, mas o valor sexual do mercado da mulher começa aos 18 e o seu pico máximo é aos 27 anos. Mas é aí onde entra o homem. Quando o valor sexual do mercado da mulher começa a baixar aos 27 anos, é aí onde o valor sexual do mercado do homem começa a aumentar. E é este o momento em que o homem deve focar o máximo em si. Por isso que dizem, o homem não deve ter pressa em se casar, o homem não deve ter pressa em talvez conseguir uma mulher para viver com ele. Não, o homem deve focar primeiramente em construir o seu próprio valor. E aos 27 anos é quando começa o valor sexual do mercado do homem, que ele vai aumentando até os 55, 60 anos, dependendo de como o homem se cuida. Aquela frase que já dizem, o homem envelhece como um vinho. Por que o homem envelhece como um vinho? Por quê? Porque aos 12 anos o homem geralmente está ali a jogar bola, está ali a jogar neca, está ali a jogar chuva. Aos 15 anos ele está ali a jogar bola, etc. Ainda está a estudar, está na primária. Aos 18 ele talvez está a fazer ali a 12ª, etc. E nem está preocupado muito com as mulheres, está mais preocupado com vibes, curtições, bebedeiras, tudo mais. E esse momento a mulher já está a ser apreciada. Aos 20 é quando ele já começa a pensar, é para facul, tem que me formar ali, já começa a focar mais nele, começa a trabalhar aos 20, 22, não sei o quê, começa já a ir ao ginásio, entrar na academia, começa a cuidar mais dele. Então, aos 25, aos 27 anos, 25, 27 anos, é quando o homem já começa a ter sucesso na vida, ele já começa a ser um bocadinho mais forte. Aos 30 ele já tem uma barba já bem simétrica, ele já é um homem masculino, já é atraente, já se organizou, está estável financeiramente, cuida de todos aqueles 7 capitais de alto valor que eu já falei para vocês. Então, aos 30 anos é quando começa o valor sexual de mercado do homem e ele vai crescendo e vai aumentando até o homem conseguir cuidar do seu valor sexual de mercado de forma gradual. Isso quer dizer o quê? Que se o homem consegue cuidar do seu valor sexual de mercado até os 55, 60, 65 anos, isso não importa. Por quê? Porque ele já é poderoso nesse momento, já construiu um império, já tem uma empresa, já é um homem que se conhece, já não é um homem que busca por validação. Então, é mais ou menos sobre isso que estamos aqui a falar. Como o homem deve aumentar o seu valor sexual do mercado. Então, o homem deve focar nesses 7 capitais do homem de alto valor para aumentar o seu valor sexual de mercado. Então, homens, não foquem. O foco não são as mulheres. O foco é o homem se desenvolver em todas as áreas da vida. Que a mulher, ela virá por consequência. Cuide do seu jardim que as borboletas virão. E eu falei aqui para vocês sobre como os homens podem aumentar o vosso valor sexual do mercado. E bom, agora vou dar um trunfo para vocês de como o homem pode hackear o valor sexual do mercado e não esperar os 30 anos para aumentar o seu valor sexual do mercado. Bom, para hackear o jogo, o homem deve focar primeiramente em si. Tem 18 anos. Não foque em curtição, não foque em bebedeiras, não foque em grooves, não foque em gastar dinheiro, ok? E também não fique muito trancado no quarto, aquilo dá, vou ficar 6 meses trancado, 8 meses trancado no quarto, etc. Não, porque tu tens que trabalhar todas as áreas da tua vida. Se tu ficas trancado no quarto, não vais trabalhar o teu capital social, ok? Vais ficar trancado no quarto e automaticamente não vais saber lidar com as mulheres, não vais saber lidar com o pessoal, não vais saber fazer um bom networking, mas trabalhe no seu valor. Procure primeiro ter valor, poder agregar valor antes de buscar sugar valor de alguém ou procurar ser agregado valor, mas procure ser alguém intelectual que possa agregar valor. Cuida do teu físico, cuida do teu mental, cuida do teu espiritual, cuida do teu financeiro, do teu social, do teu erótico, do teu emocional. Se tu cuidares de todas essas áreas da tua vida, estarás a te diferenciar da maioria dos homens. E quanto mais cedo tu começares a trabalhar nisso, mais cedo tu também vais conseguir colher, ok? Aquilo que tu plantares, aquilo que tu vais colher no futuro. Então, se tu plantares 10 anos de groove, vais colher lá 50 anos de sofrimento a trabalhar na CLT, a trabalhar talvez para o Estado, a trabalhar a não ser pago, a trabalhar com salário atrasado. Mas se tu focares em construir um império, focares em trabalhar no teu business, focares em trabalhar em ti mesmo, aí sim é que tu vais conseguir colher os teus frutos mais cedo. Se tu focas os teus 25 anos, os teus 25 anos, conseguirás muito bem construir algo sólido. Então é mais ou menos sobre isso que eu falo, sobre aumentar o vosso valor sexual de mercado. Então este é que é o jogo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por mais um vídeo.